Bom dia, turma. Como é que vocês estão? Hoje, aula de filosofia do 8º ano. A gente vai falar um pouco sobre o iluminismo, né? E eu vou passar alguns slides e depois vou deixar uma atividade com vocês para que vocês façam, que é de fixação da matéria, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem umas dicas de estudos, né? Procure um lugar calmo, bem arejado, silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis, borracha, material para você não ficar lá levantando, pegando, né? Procure um lugar bem tranquilo que você fique à vontade, que dê para você escutar a aula de forma adequada, né? Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro, né? E seu caderno. Vamos começar os slides, ok? Filosofia. Iluminismo. Movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, Holanda e França nos séculos 17 e 18. Nessa época, o desenvolvimento intelectual que vinha ocorrendo desde o Renascimento deu origem às ideias de liberdade política e econômica defendidas pela burguesia. Nesse tempo, somente as pessoas que eram da alta burguesia que tinham acesso às informações. E eles estudavam, transmitiam essas informações e os seus estudos para os outros, né? Mas jamais para o povão, né? A gente até tinha aquele exemplo lá dos grandes oradores, né? Que eles iam para as praças públicas e lá eles faziam o discurso político deles e eram aplaudidos. E eles faziam aquela lavagem cerebral nas pessoas que estavam ali ouvindo aquele discurso deles que era perfeito. Os filósofos e economistas que difundiram essas ideias julgavam-se propagadores da luz e do conhecimento, sendo por isso chamados de iluministas, né? Aqui a gente vê o cidadão lá em praça pública, né? E ele está fazendo o discurso dele, iluminista, né? Mostrando as ideias para as pessoas que não tinham conhecimento, que não tinham estudo e que não faziam parte das grandes escolas que eles criavam, que era para a grande burguesia. O principal precursor, René Descartes, né? O precursor desse movimento foi o matemático francês René Descartes, considerado o pai do racionalismo. Em sua obra Discurso de Método, ele recomenda para se chegar à verdade que se duvide de tudo, mesmo das coisas aparentemente verdadeiras. Com essa ideia aqui, que as pessoas têm aquele preconceito com a filosofia. Eles acham que a filosofia é algo que vai de choque com a religião, com os costumes, com as regras da sociedade, muitas vezes por conta do nosso amigo Nietzsche, né? Que ele tinha aquele ódio, vamos dizer assim, pela crença e pelos sistemas complexos também. Então, aqui continuando, ele diz assim: a partir da dúvida racional pode-se alcançar a compreensão do mundo e mesmo de Deus, né? Então, eles achavam que o objeto principal que regia todas as ordens e as leis do universo, ao invés de ser o próprio Deus, eram as ideias das próprias pessoas. Inclusive, eles achavam que, a partir do conhecimento, o ser humano podia até superar o próprio Deus, né? As principais características do iluminismo: valorização da razão, considerado o mais importante instrumento para se alcançar qualquer tipo de conhecimento. Valorização do questionamento, da investigação e da experiência como forma de conhecimento, tanto da natureza quanto da sociedade política ou economia. Essa parte aqui que ele diz, valorização do questionamento, da investigação e da experiência como forma de conhecimento da natureza, ele está levando para aquele ponto em que eles dizem que a filosofia ela é a ciência mãe de todas as outras ciências. Crença nas leis naturais, normas da natureza que regem todas as transformações que ocorrem no comportamento humano
nas sociedades e na natureza. Crença nos direitos naturais que todos os indivíduos possuem em relação à vida, à liberdade e à posse de bens materiais. Crítica ao absolutismo, ao mercantilismo e aos privilégios da nobreza e do clero. Defesa da liberdade política e econômica e da igualdade de todos perante a lei. Crítica à Igreja Católica, embora não se excluísse a crença em Deus. Eles achavam que sim, a gente tinha um ser supremo, um ser superior, que ele regia as leis da natureza e das coisas, mas que mesmo assim a gente tinha que seguir o nosso pensamento e a nossa capacidade de poder superar e se salvar, né? Iluminismo e a ciência. Nos séculos 17 e 18, enquanto as ideias iluministas se espalhavam pela Europa, uma febre de novas descobertas e inventos tomou conta do continente. Aqui eles estão falando, gente, dos primeiros cientistas e dos primeiros pesquisadores, né? Que eles usavam dos elementos da natureza e faziam aqueles experimentos malucos para poder chegar à conclusão de que nem tudo que era fora do comum podia se aplicar ao ser divino, que eles conseguiam transmitir eletricidade através do corpo de outra pessoa, de uma pessoa para outra, e esse tipo de coisa. A astronomia foi um dos campos que deu margem às maiores revelações, seguindo a trilha aberta por estudiosos da Renascença como Copérnico, Kepler e Galileu. O inglês Isaac Newton, né, elaborou um novo modelo para explicar o universo, auxiliando pelo desenvolvimento da matemática, que teve em Blaise Pascal um de seus maiores representantes. Ele ultrapassou a simples descrição do céu, chegando a justificar a posição e a órbita de muitos corpos siderais, né? De muitos corpos siderais. Aí aqui a gente tem uma gravura onde tem um cientista, ele está aqui, o cientista, uma pessoa, um menino, né? Ele está aqui deitado e ele está fazendo uma fricção com uma máquina nos pés do menino para poder passar a energia estática de uma criança para outra. E eles faziam muitos desses experimentos para poder comprovar suas ideias iluministas. As primeiras experiências com a então recém-descoberta da eletricidade demonstram que o corpo humano é um bom condutor elétrico, né? Que foi o exemplo que a gente deu lá. A biologia progrediu também no estudo do homem com a identificação dos vasos capilares e do trajeto da circulação sanguínea. Na química, a figura mais destacada foi Antoine Lavoisier, 1743 a 1794, famoso pela precisão com que realizava suas experiências. O Lavoisier ele tinha todo um cuidado para poder ele fazer as experiências dele, para poder não ter como alguém falar contra o que ele estava fazendo. Muitas vezes alguém ia lá e chegava e fazia de uma forma melhor, mas eles aceitavam isso. Ele não aceitava, era começar um experimento que não ia dar certo. E aqui a gente vai ficar com essa atividade para vocês fazerem agora no final da aula. A matéria que a gente viu hoje foi iluminismo, né? A gente falou um pouco sobre ciências, falou um pouco sobre o René, falou um pouco sobre os grandes cientistas iluministas, né? E a gente vai fazer em casa uma pesquisa e escrever no seu caderno 2 ideias iluministas e o nome dos seus criadores. Vocês vão pesquisar lá, vão ver quais foram essas ideias e vão descrevê-las no caderno. Depois vocês vão mandar para mim dar o visto para vocês, certo? E posteriormente a gente vai começar a fazer as nossas aulas de revisão no aplicativo Zoom. E como sempre, no final da aula eu deixo aquela citação filosófica que é para vocês fazerem aquela pequena reflexão, né? E aqui a gente vai ter do René, né? Toda a filosofia é como uma árvore, cujas suas raízes são formadas pela metafísica, que é a ciência-mãe que eles falam, o tronco pela física e os ramos que saem deste tronco constituem todas as outras ciências, que ao cabos ou reduzem a 3 principais, né? Que é a medicina, a mecânica e a moral. Essa aqui é uma ideia, né, do René, e é legal a gente frisar que bem aqui ele fala
que o tronco dessa ideia constitui, né, todas as outras ciências, que no caso ele está fazendo a referência à metafísica que a gente falou hoje na aula. Eles achavam que a metafísica ela era a ciência mãe de todas as ciências. Vocês não podem esquecer dessa definição. Obrigado e até a próxima aula.